Pessoal, nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre extrações de dentes para a ortodontia. Em específico, eu vou falar sobre 3 tipos de extrações que são as mais comuns usadas e solicitadas por ortodontistas para tratamento de uma mecânica ortodôntica, tá bom? Nós vamos começar pela extração de pré-molar. Qual que é o pré-molar? É aquele primeiro dente após o canino, após a presa. Então, hoje nós vamos falar de extração de primeiro pré-molar. É importante dizer que nós temos 4 desses dentes na boca. 2 em cima, 1 de cada lado, 2 embaixo, 1 de cada lado. Primeiro pré-molar, certo? Aí nós temos o segundo pré-molar, que é um outro dente muito parecido com o primeiro, mas é outro dente, certo? O mais comum é que se solicite para extrair o primeiro pré-molar. E quando que nós ortodontistas podemos solicitar a extração de um primeiro pré-molar, ou dos 4, ou só de 2, para um tratamento ortodôntico, para uma mecânica ortodôntica? Primeiro motivo mais comum é em casos de apinhamentos severos, dentes muito tortos, dentes aonde existe uma discrepância de bottom. Nós fizemos uma análise de bottom, vai dar uma discrepância muito grande se eu somar a largura de todos esses dentes e o tamanho do osso. Então, aqui está o osso, né, por exemplo, e tem os dentes aqui dentro. E aí esses dentes, ó, estão tortos, tem alguns que estão até para fora do osso. Então, se eu somar a largura de todos esses dentes aqui juntos e somar o tamanho desse osso, se for maior, se o número esse número que nós chegamos da largura for maior que o número de osso, nós temos aí uma discrepância. Então, nós precisamos extrair, porque não vai caber todo mundo nesse osso. Porque às vezes eu tenho um apinhamento, às vezes até um apinhamento leve, médio, às vezes até severo, mas é só por posicionamento, ele não é por diferença. Então, quando é por posicionamento, eu consigo alinhar e colocar esses dentes no lugar, porque existe osso suficiente para acomodar esses dentes. Agora, quando não tem, eu preciso tirar o dente. E aí nós escolhemos por tirar o primeiro pré-molar, certo? Quando é superior ou inferior, nós fazemos essas 2 extrações. Um pré de cada lado em cima, um pré de cada lado embaixo, ok? Então, primeiro motivo de nós fazermos é em casos de apinhamentos severos, certo? Segundo motivo, tratamentos de classe 2. O que é classe 2? Quando a parte de cima está mais para frente do que a parte de baixo. E aí eu preciso trazer esses dentes de cima para trás para encaixar na parte de baixo, ou levar os dentes para frente. Eu vou decidir isso por meio de uma análise, tá? Mas é uma das opções, tá? E o que eu faço? Às vezes eu posso extrair 2 dentes em cima para fazer esse tratamento, porque eu tenho um lugar para jogar esses dentes para trás e fazer com que essa mordida encaixe. Então, tratamentos de classe 2, tá? Outro motivo, parecido com esse, só que o inverso. Quando embaixo essa mordida não está encaixando e os dentes, a posição dos dentes me permite compensar, muitas vezes um problema que é do osso, mas me permite compensar com a posição do dente. Então, se eu tirar 2 dentes embaixo, esse queixo está mais para frente, mas eu consigo, tirando 2 aqui, jogar esses dentes para trás e fazer com que essa mordida encaixe. Aquela mordida que estava assim, eu tiro aqui atrás, jogo os outros da frente para trás e essa mordida vai encaixar. Então, é um outro motivo. Tratamento de classe 3, certo? Outro motivo, biprotusão. O que significa a biprotusão? Aqueles pacientes que têm assim a boca muito para frente, assim, ó. Tem tipo um bico, é como se estivesse sempre com a boca cheia quando fecha, ou às vezes nem consegue fechar a boca. Então, nesses casos, essa é uma das opções, a mais usada, a mais barata, e porque hoje nós temos outras opções, por exemplo, de estilizar tudo, jogar tudo para trás sem tirar dente, com as placas, as mini placas, com os mini implantes. Então, existem outras opções. Porém, a de extração, quando o perfil do paciente permite, porque é necessário fazer uma análise de sorriso, fazer uma análise facial, ela é o tratamento mais usado, a forma de mecânica mais usada,
mas de mais baixo custo, vamos dizer assim. Então é uma outra opção, certo? No caso de biprotusão. Normalmente, no caso de biprotusão, a extração é feita dos 4 premolares, tá? Superior e inferior. E um outro caso, que são as assimetrias, para corrigir assimetrias de sorriso, que aí é feita extrações assimétricas. Já é um tipo mais complexo de tratamento, mas é usado, exige uma análise muito maior, né? Você, por exemplo, extrair só um dente em cima, só de um lado, você ir lá e extrair. Então exige uma análise muito maior, um planejamento muito maior, mas é uma opção para correção de assimetria. Inclusive foi a minha monografia de conclusão de especialização. Depois nós podemos até fazer uma aula aqui só sobre esse assunto. Tá bom? Então, em caso de assimetria também, pode ser que seja necessária a extração de primeiros pré-molares, ok? O que é muito importante entender? A extração de dente ela é irreversível. Então, tanto o paciente quanto o profissional precisa estar seguro dos motivos daquela extração. O profissional, obviamente, eu acredito que vai estar, né? É a obrigação dele saber que aquele planejamento ali é o melhor para o paciente. Mas o profissional precisa expor isso para o paciente, explicar para o paciente os motivos, mostrar, talvez desenhar, pegar um espelho, mostrar quais são os objetivos para que o paciente fique seguro com aquela extração. Porque é óbvio, ninguém vai aceitar tirar 4 dentes da boca, 2 dentes da boca, um dente que seja, sem ter certeza de que aquilo é o melhor para ele, de que aquele é o melhor tratamento. Até mesmo porque nós temos que entender que nós não podemos substituir um problema que é do dente torto, que é de apinhamento ou que é de biprotusão, por uma falha na boca. Então precisa ter a certeza de que aquele espaço vai fechar, e tem pacientes que isso não acontece, por isso que tem que fazer todas as análises, análise facial, análise cefalométrica. Em pacientes com musculatura muito forte é muito difícil fechar esse espaço, às vezes ele não fecha, ou quando ele fecha ele abre depois. Então pacientes braquifaciais, são aqueles rostos maiores, mais arredondados, musculatura muito forte, extrações normalmente não são indicadas para esses casos. Então tudo isso tem que se avaliar, né? O profissional tem que avaliar isso e tem que deixar o paciente seguro disso daí. Então as extrações fazem parte sim de um planejamento ortodôntico, podem sim ser solicitadas pelo ortodontista, né, para que sejam feitas essas extrações, ou já no início do tratamento, ou depois, ou durante o tratamento, quer dizer, né, depois que já está com o aparelho. E é importante o paciente saber que leva tempo para fechar e que enquanto estiver fechando, você vai estar com a falha na boca. Não tem jeito. Mas, se ela foi colocada para você como uma primeira opção, como uma mais viável, é importante que você confie nisso e de que vai dar tudo certo, que a parte funcional da sua mordida, da sua boca e a parte estética serão resolvidas e será o melhor para você optar por essas extrações. Certo, pessoal? Próxima aula nossa é sobre extrações de siso para mecânicas ortodônticas, não só como forma preventiva, mas de que forma uma extração de siso pode ajudar em alguma mecânica ortodôntica, antes ou durante ou depois do tratamento ortodôntico. Tá bom? Beijos, pessoal!